Fala guerreiro, fala guerreira, professor Damasceno para mais uma aula aqui. Agora a gente vai tratar das leis extravagantes, aquelas mais cobradas em concursos públicos, tá certo? E hoje nós iremos trabalhar a lei de crimes hediondos, né? Claro que em exercício, mas a gente vai dar aquela passada na teoria, revisando o que mais tem sido cobrado pelas bancas de concurso a nível nacional, tá certo? Então fica tranquilo, pode ter certeza que para você que está revisando, meu irmão, esse material aqui, ele tá show de bola, tá certo? Então, para vocês que estão aí, boa noite, boa noite. Vou soltar a vinheta, compartilha a live, ainda dá tempo, compartilha a live com aquele seu amigo, tá certo? Vou soltar a vinheta e logo mais a gente volta iniciando a aula, certo? De exercícios, tranquilo? Então, compartilha aí, boa noite a todos. Vamos lá. Fala guerreiro, eu sou Damasceno. Vamos para mais uma aula agora de legislação extravagante em exercícios e hoje nós vamos trabalhar a lei de crimes hediondos, tá certo? Então, show de bola, vou jogar o material na tela para a gente começar a revisar. Lembrando que essas questões não são escolhidas de modo aleatório, não. São escolhidas através do que mais é cobrado pelas principais bancas, beleza? Então, você vai aqui resolver questões com qualidade. Então, a gente não está falando aqui de resolver 1000 questões, mas resolver questões com qualidade. E o que é isso? Resolver revisando o que mais é cobrado nas provas, como eu já falei anteriormente, tá certo? Então, de olho na tela, vamos embora. Compartilhando aí com você o material. Deixa eu compartilhar aí com vocês o material, tá na tela. Só lembrando a vocês, certo? Só lembrando a vocês que a lei aqui será de extravagante. Então, lei de crimes hediondos, na verdade, tá? Já segue meu Instagram lá, @profdamasceno49 e vamos que vamos. Lei de crimes hediondos. Professor, essa lei, ela é muito cobrada em concurso público? Rapaz, sempre que ela aparece no edital, as bancas costumam dar pelo menos uma beliscada, vamos dizer assim, vão dar pelo menos uma beliscada lá e acaba caindo pelo menos uma questão, tá certo? Então, vamos lá. De acordo com a legislação, consideram-se hediondos os delitos listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma, assinale. Vamos lá. Como eu falei, a gente vai ter que revisar. Então, não estou aqui para apenas passar o gabarito para vocês, a gente tem que revisar. Então, vamos aqui. Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que a lei de crimes hediondos, que é a lei 8.072/90, ela segue o chamado critério objetivo, ou também denominado critério legal. O que é isso, professor? Critério objetivo e critério legal. Só vai ser crime hediondo o que estiver dentro da lei de crimes hediondos, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é por isso que é legal, ó, porque para ser hediondo tem que estar na lei, certo? Então, não pode ser um juiz dizer, ah, rapaz, esse critério aqui foi muito grave, esse crime aqui foi muito grave, vai ser hediondo. Não pode, certo? Esse critério aí seria o judicial, certo? Alguns países também adotam o critério que mistura a lei, mas também o juiz pode ampliar. É o critério misto, mas não é utilizado pelo Brasil, tá certo? Nós aqui utilizamos o critério objetivo e o critério legal. Então vamos lá. Então, professor, então essa lei ela traz os crimes mais gravosos, que o legislador considerou mais gravoso, para que seja dado um tratamento diferenciado. Exatamente. Exemplo, na lei de crimes hediondos, se você pegar, por exemplo, a lei de execução penal, e esse crime foi hediondo, a progressão do regime, o que é isso, progressão do regime? Do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Quando se trata de crime hediondo, ela vai demorar mais. Então, olha aí como o crime hediondo ele é tratado de forma mais gravosa, tá certo? Então, vamos lá. Ele quer da lista abaixo o que não é. Por quê? Porque ele está dizendo a exceção de uma. Vamos lá. Letra A. Roubo praticado mediante emprego de explosivo. Pessoal, de cara aqui o gabarito é a letra A, tá certo? Mas aí
eu quero mostrar para vocês aqui quais as situações em que o roubo é considerado hediondo. Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, deixa eu apagar aqui. A borrachinha aqui era para ser maior. Vamos lá. Vamos para a segunda parte aqui, certo? Segunda parte da revisão. Quais são as situações, professor, em que o roubo será hediondo? Todo caso de roubo é hediondo? Não. Por exemplo, roubo com uso de arma branca, ele não é hediondo. Mas, se for roubo utilizando uma arma de fogo, será hediondo. Então, qualquer arma de fogo, professor, qualquer arma de fogo, seja de uso permitido, seja de uso restrito, certo? Seja de uso proibido, vai ser crime hediondo. Então, segunda parte. Segunda situação, professor. Segunda situação é aquela que restringe a liberdade da vítima, com restrição de liberdade. Então, houve ali, ainda que momentaneamente, uma restrição de liberdade para que conseguisse efetivar o roubo. Também é considerado hediondo. E temos aqui, por último, a situação onde o roubo ele é circunstanciado aí pela situação da lesão corporal grave. Lesão corporal grave. Ou o roubo seguido de morte, certo? Que é o latrocínio, certo? Então a banca pode perguntar para você falar latrocínio, tá correto? Então essas são as três situações onde o roubo é considerado hediondo. Qualquer outra situação de roubo que não esteja entre essas que eu estou apontando aqui no material, ela não será hedionda, certo? Ah, professor, então aqui está falando de roubo praticado mediante emprego de explosivo. Isso. Lá no Código Penal tem aumento de pena. Agora, considerado hediondo não é, tá certo? Considerado hediondo não é. Furto praticado mediante emprego de explosivo, hediondo. Aí você para e diz assim, professor, como é que pode? O roubo é mais grave. O que é mais grave? Roubo ou furto? Roubo. Então a gente está falando aqui de duas situações. Uma é o roubo utilizando explosivo e o outro é o furto utilizando explosivo. E por que apenas o furto é hediondo? Vamos lá. Deixa eu só relembrar vocês aqui como é que funciona. O pacote anticrime 2019, Lei 13.964, ele trouxe aí algumas alterações em várias leis. Uma delas, a Lei de Crimes Hediondos. Naquela época ali estava tendo muito furto a caixas eletrônicos em bancos utilizando explosivo. E aí o legislador fez assim, ó, pum, olhou só para o furto com roubo de explosivo e acabou pensando, a gente tem que punir de maneira mais gravosa. Colocou como crime hediondo o furto, mas esqueceu de colocar o roubo com emprego e uso de explosivo. Então, daí para lá, as bancas sempre colocam roubo e furto junto para tentar deixar você, para tentar confundir você, tá certo? Mas aí você não vai vacilar e tá aí o furto sim, certo? Furto sim. O roubo não. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, falei agora. O estupro, ele é hediondo? Sim, certo? O estupro é hediondo. E o favorecimento da prostituição de adolescentes também é hediondo, tá certo? Também é hediondo. Então, gabarito aqui, letra A. Deixa eu só mostrar uma situação aqui para vocês. Às vezes a banca bota aqui favorecimento da prostituição de pessoas adultas. Se a banca colocar favorecimento da prostituição de pessoas adultas e perguntar se é hediondo, não é, tá certo? Não é. O favorecimento, ele só é hediondo se for de adolescentes ou vulneráveis, certo? De adolescente, criança, adolescente ou vulnerável, tá certo? Criança, adolescente ou vulnerável. Tranquilidade, bora lá. Segunda questãozinha, acerca dos crimes hediondos, assinale a opção correta de acordo com a Lei 8.072 de 90. Pessoal, observe. A Lei de Crimes Hediondos, nós temos pouca doutrina, poucos detalhes relacionados à Constituição, poucos, certo? Aqui é mais
relacionada realmente a decorar os crimes. Sendo bem sincero, eu sempre digo assim para o aluno: estuda logo no início, assim que comecei a estudar para concurso. Estuda logo crimes hediondos e mais próximo da prova você revisa. Mas claro que nesse intervalo você vai sempre fazer questões. Por quê? Porque ela é uma lei que é muito mais cara crachá, certo? Cara crachá, para você saber se está lá ou não, certo? Agora, claro, que a gente vai ver aqui hoje, tem alguns crimes que tem alguns detalhes que as bancas ficam alterando. E aí eu vou mostrar para você a pegadinha, você não vai cair mais. Deixa eu só tomar uma água aqui, só tomar uma água. Tá na tela aí? Vamos lá. Acerca dos crimes, hediondos assinale a opção correta, de acordo com a lei. A pena por crime hediondo deve ser cumprida integralmente em regime fechado? O que vocês acham? Pessoal, a pena por crime hediondo ela não vai ser cumprida integralmente em regime fechado, certo? Isso aí está errado. Isso aí está errado. Na verdade, a lei ela traz que os crimes hediondos a pena será inicialmente em regime fechado, certo? Inicialmente em regime fechado. Lá no artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, certo? Lá no parágrafo 1º, ela fala que vai ser inicialmente em regime fechado. Então aqui já está errado porque trouxe integralmente, tá certo? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Só que existe um detalhe. Já foi levado isso aí para os tribunais superiores acerca desse entendimento de que o crime hediondo ele necessariamente iniciará em regime fechado. Por quê? Porque os tribunais superiores entendem que o legislador, deixa eu olhar para vocês aqui, que quando o legislador colocou na lei que a pena deve iniciar em regime fechado, o Poder Judiciário, né, os tribunais superiores entendem que o legislador ele adentrou uma esfera que não é dele, ferindo inclusive o princípio de individualização da pena. Por quê? Pode ser que um seja primário, em crime hediondo, e o outro não seja. E aí os dois iniciariam em regime fechado. Então, vamos lá. Para a prova, eu sei que você não quer saber da novela, você quer saber da prova. Se a prova pergunta de acordo com a lei, apenas de acordo com a lei, o texto da lei está ok. Inicialmente em regime fechado. Show. Se a banca pergunta de acordo com a lei e os entendimentos dos tribunais superiores, aí você liga um alerta, porque provavelmente vai estar errado se vier dizendo que inicialmente regime fechado, porque os tribunais superiores consideram inconstitucional, tá certo? Então, fica ligado nisso aí. B. Não há crime hediondo tentado. O que vocês acham? Não há crime hediondo tentado? Pessoal, a própria lei, ela vai falar sobre a tentativa, certo? Ela vai falar. Ela fala no artigo 1º da lei, no artigo 1º, abre a tua lei aí, abre teu vatimeco. No artigo 1º ele já vai dizer: são considerados hediondos os seguintes crimes: consumados ou tentados. Então a própria lei vai trazer no rol de crimes e ela vai dizer quando consumado ou tentado. Então dizer que não há crime hediondo quando tentado tá falso. B. A configuração do crime hediondo requer a presença de violência real. Vamos lá. Então quer dizer que todos os crimes hediondos, eles têm que ter violência? Todos os crimes hediondos têm que ter violência? Pessoal, nós temos um exemplo que é a adulteração de medicamentos com fins terapêuticos, certo? Falsificação, corrupção e adulteração ou alteração de produto destinado a fim terapêutico, certo? O furto, por exemplo, ele não tem uma violência real. Então, tá errado dizer que todo crime hediondo requer a presença de violência. Tá dizendo que vai ter que ter violência para que seja hediondo. Tá errado. Tá errado. E aí, sobrou aqui para a gente a letra D. Os crimes hediondos são inafiançáveis. Inafiançáveis. Então, quando a gente pega essa parte aqui, inafiançáveis dos hediondos, a gente vê muito isso aqui lá na Constituição, certo? Que são os hediondos, é o H, e os equiparados. Lembra para a tua prova. O H, hediondos, e os 3 T's são equiparados: tráfico, tortura e terrorismo.
terrorismo. Então, observa. Se a banca fala para você que tráfico, tortura e terrorismo é hediondo, tá errado, são equiparados. Isso já foi cobrado em prova. Isso já foi cobrado em prova diversas vezes. Então, cuidado. Mas o tratamento deles é praticamente o mesmo. Por quê? Porque todos são inafiançáveis e o quê? Insuscetíveis de graça, anistia ou indulto, certo? Todos hediondos, tráfico, tortura e terrorismo são inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. Mas lembrando que eles são prescritíveis, então eles prescrevem. Eita, ficou horrível. Eles são prescritíveis. Professor, você não pode dar só o gabarito, não? Não, aí não. Aqui é aula, é revisão. Prescritíveis, certo? Então, esses aqui, eles prescrevem. Só mais um detalhe. Pessoal, a banca, muitas vezes, quando ela quer aprofundar, ela vai dizer que não cabe liberdade provisória. Não cabe liberdade provisória. Como assim, professor? Não cabe liberdade provisória? Não cabe liberdade provisória confiança, certo? Mas sem fiança cabe. Ah, professor, então quer dizer que se ele quiser pagar para ser liberado, ele não pode. Não, não pode. Por quê? Porque é inafiançável. Mas ele pode ser liberado pela autoridade judiciária sem pagamento de fiança. Então cabe liberdade provisória. Tá certo? Show de bola? Então o gabarito aqui é a letra D. Os crimes hediondos são inafiançáveis. Perfeito aí? Show de bola para a terceira questãozinha. Vocês vão sair daqui sabendo todos os crimes hediondos, porque está tudo mesclado. As questões estão bem mescladas. A Lei 8.072 considera hediondo. Considera crime hediondo a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Vamos lá. Pessoal, quanto ao Estatuto do Desarmamento, eu vou apresentar para vocês os crimes que estão lá como hediondos, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, o gabarito já está na letra A, certo? Terceira questão, letra A. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Ou seja, é o artigo 16, parágrafo 2º. Mas se a banca pergunta para você sobre posse ou porte de arma de fogo de uso permitido, não é. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, também não é. Não, não confunda. Não confunda. Lá no roubo, que eu falei para vocês hoje, o roubo com qualquer arma de fogo, ele é hediondo. Aqui não, aqui está falando de posse ou porte. Ah, professor, entendi. Então, posse ou porte só se for de arma de uso proibido, que será hediondo, isso. Posse ou porte. Mas nós também temos os crimes do artigo 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo, e temos também do artigo 18, que é o tráfico internacional de arma de fogo. Vocês estão entendendo aí? Então, tanto quando a gente pega o Estatuto do Desarmamento, apenas esses crimes aqui serão hediondos do desarmamento. E a banca ela cobrou de cara aí a letra A. Tranquilo? Vamos lá. O aborto provocado sem o consentimento da gestante não é hediondo. O homicídio simples, ele é hediondo? Sim ou não? Vamos lá. Primeiramente, nós só temos um tipo de homicídio simples que é hediondo, certo? Qual, professor? Vamos lá. Homicídio simples. Qual é o homicídio simples que é hediondo? Aquele que é praticado em atividade típica de grupo de extermínio.
Pronto, entendi. Então, ainda que seja cometido por um único agente. Esse é o único tipo de homicídio simples que é hediondo. O único, certo? O único. Quando nós pegamos aqui os homicídios qualificados, homicídio qualificado, todos. Eita, professor. Então, todos os homicídios qualificados que estão são aqueles que estão no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, todos são hediondos, todos. E a banca, ela pode colocar um exemplo aí, certo? Pode colocar um exemplo aí para vocês, tá certo? Por motivo torpe, fútil, mediante emboscada, homicídio cometido mediante emboscada, ele é hediondo? É hediondo. Por quê? Porque ele é qualificado, certo? Professor, mas eu estou estudando um pouquinho mais e eu acho que o senhor está enganado. Por quê? Porque eu sei, professor, que existe o homicídio privilegiado, privilegiado, qualificado. E o senhor está dizendo que todo homicídio qualificado, ele é hediondo. Tô, mas esse daqui é privilegiado, qualificado. E o privilégio afasta a hediondez. Vixe, professor, então peraí. O tráfico, agora há pouco o senhor falou que o tráfico, ele é equiparado a hediondo. Isso. O tráfico é equiparado a hediondo. Mas nós também temos o tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º. Opa, se tem privilégio, afasta a hediondez. Mesma coisa acontece aqui. Tranquilidade, eu sei que tem gente de todo nível estudando aqui nesse momento. Então nós temos que contemplar todos os alunos, do iniciante ao avançado. Então segura aí, segura aí. Concussão e as corrupções ativa e passiva, não, não temos esses crimes aqui e nem moeda falsa. Então realmente está ratificado aqui o nosso gabarito letra A de aprovados em 2025. Quarta questão. Quarta questão. Conforme a Lei 8.072, é considerado hediondo o crime de... Professor, toda questão, ela vem assim? Geralmente as questões de crime hediondo, ela vem assim, bem objetiva. Querendo que você diga se é ou não crime hediondo. Vamos lá. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de mulheres? Tá aí, ó. Eu falei para vocês que o favorecimento da prostituição só vai ser hediondo quando for contra criança, adolescente ou vulneráveis. Aqui não falou em mulher vulnerável, certo? Falou em mulheres. Então aí não. Infanticídio também não é. Lavagem de dinheiro não está no rol e epidemia com resultado morte. Verdadeiro. Lembrando que às vezes a banca coloca assim: epidemia com resultado lesão corporal grave, né? Ou então, na hora da pressa, você passa direto, ela troca epidemia por pandemia, certo? Cuidado. Não vamos perder questão de graça, não. Se for para perder uma questão, vamos perder uma daquelas pesadas, aquelas cruel mesmo, que ficou todo mundo zonzo, mas perder questão aqui não, certo? Aqui não. Quinta questão. Conforme a legislação pertinente, considera-se crime hediondo, de novo. Olha como repetem. O favorecimento da exploração sexual de pessoas adultas. O favorecimento não entra para pessoas adultas, certo? É exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. Criança ou adolescente ou vulnerável. Letra B. Estupro de vulnerável tentado. Estupro de vulnerável tentado. Tanto nós temos o estupro como hediondo, como o estupro. Também, estrupo aí, estrupo não, né? Estupro. Tanto nós temos o estupro como o estupro de vulnerável. E aí, lembrando que eu falei agora há pouco, que tanto na modalidade culposa
Culposa não. Consumado como tentado, certo? Culposo não. Corrigindo. Tanto na modalidade tentada como consumada. Então, realmente, o gabarito aqui é a letra B, certo? Letra B. Professor, e a lesão corporal dolosa de natureza grave? Lesão corporal dolosa de natureza grave. Pessoal, a lesão corporal, na verdade, nós temos aqui algumas situações. Eu vou aproveitar para falar, certo? Então, nós temos aqui a lesão corporal dolosa, lesão corporal dolosa, gravíssima, certo? E temos também a lesão corporal, olha para cá, lesão corporal seguida de morte. E agora, professor? Toda lesão corporal gravíssima é hediondo? Toda lesão corporal seguida de morte é hediondo? Não, né? Por quê? Porque quando praticados, certo? Quando praticados pelos agentes, contra as autoridades, né? Contra as autoridades do artigo 142 da Constituição Federal, né? 142 e 144 da Constituição Federal. 142, as Forças Armadas, né? 144, todos aqueles que a gente já conhece, Polícia Militar, Bombeiro Militar, PRF, PF, certo? Além disso, contra os integrantes do sistema prisional, integrantes do sistema prisional, certo? Ou da Força Nacional. Outro detalhe, aqui tem que ser em razão da função. Em razão da função. Ou seja, esses agentes aqui, eles sofreram lesão corporal dolosa gravíssima em razão da sua função, ou sofreram lesão corporal seguida de morte em razão da sua função, ou em decorrência dela, certo? E também entra aqui, pessoal, também entra aqui a questão do cônjuge, companheiro, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo. Parente consanguíneo. Até o terceiro grau, certo? Agora, aqui não é em razão da função, eu vou até mudar de cor aqui para deixar gravado aqui nesse PowerPoint. Aqui não é em razão da função. E aqui, esses aqui de baixo, é em razão dessa condição. É em razão dessa condição. Professor, não entendi. Então vamos lá. O cônjuge de um policial militar foi reconhecido na rua por um criminoso que esse policial havia prendido. Por conta disso, ele foi lá e lesionou de forma dolosa, intencionalmente, gerando uma lesão grave, gravíssima, na verdade, nesse cônjuge. Ou seja, foi por conta dessa condição, porque ele tinha raiva do agente, do policial militar. Então, será crime hediondo. Ou causou uma lesão corporal seguida de morte, tá certo? Então, observe, a lei de crimes hediondos, ela trouxe a lesão corporal dolosa gravíssima e trouxe a lesão corporal seguida de morte. Professor, e se for homicídio? Se matam a agente do artigo 144 em razão da função dele, aí nós estamos falando de homicídio qualificado lá do Código Penal. E todo homicídio qualificado é hediondo. Aqui nós trouxemos, dentro da lei de crimes hediondos, as questões da lesão corporal.
Observe, vamos voltar para a questão. A questão não especificou, ela apenas disse que lesão corporal dolosa de natureza grave. Então, tá errado. Se fosse gravíssimo, professor, estava errado também. Por quê? Porque teria que especificar lesão corporal dolosa de natureza gravíssima praticados contra essa situação ou essa situação. E lembrando, em razão da função ou em razão dessa condição. Tranquilo? A extorsão simples. Entra a extorsão? Simples? Não. Não entra, certo? Não entra extorsão simples aqui na lei de crimes hediondos. Nós vamos ter a extorsão com restrição de liberdade da vítima, certo? Que gere lesão corporal ou morte, e a extorsão mediante sequestro. E também a extorsão qualificada. Então a banca aqui de propósito colocou a extorsão simples. Tá errado. Errado. Vamos embora. Vocês vão sair safo e não vão errar mais nenhuma questão de crimes hediondos. Olha que resumo massa. Olha que resumo massa. Sexta, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Nos termos da Lei 8.072, é considerado hediondo o seguinte crime, tipificado no Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro do Código Penal. Vamos lá. Letra A. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Acabou-se. Né? Acabou-se, ficou fácil, fácil, fácil. Né? A gente já tinha visto. A B, ó, ela trouxe o roubo. O roubo circunstanciado pelo emprego de explosivo. Não, não é. O roubo circunstanciado pelo concurso de agente. O outro, roubo com arma branca. Aqui, pessoal, vocês têm aumento de pena, Código Penal. Aqui é Código Penal. E não estão dentro do rol de crimes hediondos. Por quê? De novo, aqui é para revisar mesmo. Por quê? Só vai ser hediondo se for roubo com arma de fogo, roubo que restringe a liberdade da vítima. Imagina aí o Uber, né, onde... Olha um exemplo de um roubo com faca que vai ser hediondo. O criminoso coloca uma faca no pescoço do motorista. Até aí é roubo com arma branca. Não tem aumento de pena. Não, perdão, não é hediondo. Não é hediondo. Só que aí ele restringe a liberdade do Uber. Bora, vai para a direita, vai para a esquerda, entra naquele matagal, chega lá, amarra o Uber, leva tudo dele. Então, está sendo hediondo não pela arma branca, pela faca, mas porque ele restringiu a liberdade da vítima. Então, roubo com arma de fogo, roubo com restrição de liberdade da vítima, roubo que causa lesão corporal grave ou roubo que causa morte. E por último, homicídio simples em qualquer hipótese. Não, o homicídio simples ele só é hediondo se ele for na atividade típica de grupo de extermínio, como nós vimos aqui, certo? Professor, agora eu estou entendendo, viu? Estou entendendo. Pronto, show de bola. É isso aí. Próxima. Sétima. A respeito dos crimes hediondos previstos na Lei 8.072 e com base na legislação de regência, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. A. A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960, nos crimes previstos no artigo 2º, terá o prazo de 30 dias, prorrogar por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. E aí? Vamos lá. Primeiramente, a prisão temporária, ela tem a lei da prisão temporária que trata, né, vai mostrar quais são os crimes lá que serão abrangidos pela prisão temporária. E ela tem um prazo de 5 dias, certo? Prisão temporária tem um prazo de 5 dias, prorrogar por mais 5 dias, certo? Claro, se tiver comprovada a extrema necessidade, certo? Se tiver comprovada a extrema necessidade. Então, segura o item A, vamos para o B. Entre os crimes hediondos previstos na Lei 8.072, apenas as condutas consumadas são consideradas hediondas. As tentadas configuram a modalidade simples da infração penal? Não, né? Não existe isso aqui. Tanto faz ser consumado como tentado. Está lá no artigo 1º, lá no artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos.
C. Homicídio simples também pode ser hediondo, desde que cometido em atividade típica de grupo de extermínio. E aí? Certo ou errado? Homicídio simples também pode ser hediondo, desde que cometido em atividade típica de grupo de extermínio. Ele está pedindo, ó, a incorreta. A incorreta. Então, verdadeiro. Verdadeiro. D. A lei considerará crime inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores e o que podendo evitá-los se omitirem. Olha que interessante. Aqui está falando que os crimes são inafiançáveis e são insuscetíveis de graça e anistia. Show de bola. Coloquei aqui para vocês hoje os hediondos e os 3T: tortura, tráfico e terrorismo. Quem responde? Quem manda, quem executa e aquele que poderia evitar e se omitiu. Perfeito. Verdadeiro. Verdadeiro. Considera-se também hediondos, tentados ou consumados o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo equiparado. Então, as organizações criminosas que forem voltadas para a prática de crime hediondo, por exemplo, uma organização criminosa que ela vai matar os desafetos de outra facção, homicídio, certo? E ela pratica isso aí de modo qualificado, por exemplo, ou em atividade de grupo de extermínio. É um crime hediondo. Então a gente está falando de uma organização criminosa que pratica crime hediondo. Tá? Verdadeiro. Então vamos lá. Eu não queria dizer logo que a era verdadeira, né? Mas está verdadeiro. Por quê, professor? Porque a prisão temporária é 5 mais 5. Só que quando se trata de prisão temporária para crimes hediondos, passa a ser de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, o único item errado é a letra B, e aí a banca pediu a incorreta, então, letra B. Oitava, acerca dos crimes hediondos previstos na Lei 8.072, assinale a opção que apresenta a modalidade delitiva não incluída como hediondo. O que ele quer? Ele quer o que não é hediondo. Ele quer a opção que apresenta um crime que não seja hediondo. Vamos lá. Letra A. Epidemia com resultado lesão corporal grave. Pessoal, epidemia só se for com resultado morte, que será hediondo, tá certo? Epidemia somente se for com resultado morte. Então, o gabarito já é a letra A, né? O que ele quer, o que não está incluído, letra A. Roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave. Verdadeiro, né? Falei hoje aqui, falei várias vezes. Lesão corporal grave ou morte, que é o latrocínio. Falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Falsificação, adulteração, alteração. O cara está ali adulterando um produto para um tratamento medicinal. Isso é muito grave, é hediondo. Extorsão mediante sequestro. Sequestrar para extorquir a vítima. Também é verdadeiro. E favorecimento à prostituição de criança, adolescente ou de vulnerável. A gente falou aqui hoje, falei várias vezes que as bancas gostam de colocar favorecimento da prostituição de pessoas adultas. De pessoas adultas não, certo? Então, de fato, é a letra A. Tá percebendo aí que a banca ela vai colocando os detalhes. Ela vai tentar pegar o candidato em um detalhe. Assinale a alternativa que contempla apenas crimes hediondos. Apenas crimes hediondos. Aí o cara vai afobado, sapeca na letra A, porque ele olha a tortura e olha o homicídio qualificado. Só que você sabe que os 3Ts, tortura de novo, terrorismo e tráfico, não são hediondos. Eles são o quê, professor? Eles são equiparados a hediondos. Eles são equiparados a hediondos. Então, quando a banca pede que contempla apenas crime hediondo e você vai cego na letra A,
Tá errado. Por quê? Tortura é equiparado. E homicídio qualificado? Aqui, beleza. Mas a primeira parte está errada. Tráfico ilícito de entorpecente e terrorismo são equiparados. Terrorismo e tortura, equiparados. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e tortura. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, beleza. Aqui é hediondo. Agora, tortura é equiparado. Homicídio qualificado, show de bola. Todo homicídio qualificado é hediondo? Todo homicídio qualificado é hediondo? Sim. E o roubo qualificado pelo resultado, morte, como a gente já falou hoje. Então, gabarito, letra E. Décima. Com base na Lei 8.072, Lei de Regência dos Crimes Hediondos, assinale a afirmativa incorreta. Olha aí, ó, incorreta. Nesse joguinho de correto, incorreto, correto, incorreto, o cara acaba passando direto, certo? O cara acaba passando direto. Então vamos lá. Considera-se hediondo o crime de alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O cara até olha e ele pensa, será que está certo esse daqui de alteração de produtos destinados a fins terapêuticos? Tá, falei agora aqui para vocês. Falsificação, adulteração ou alteração verdadeiro. B. Tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e a tortura não fazem parte do rol de delitos hediondos. Não fazem parte do rol de delitos hediondos. Verdadeiro. Por quê? Porque eles não são hediondos. Eles são equiparados a hediondos. Equiparados a hediondos. Então você tem que ter isso aqui, meu irmão. Massificado. Massificado. O delito de epidemia somente será reconhecido como hediondo se da sua prática advier o resultado morte. Gabarito. E aí? A epidemia somente será reconhecido como hediondo se da sua prática advier o resultado morte. Verdadeiro. Então, gabarito vai ser a letra D, que é o que sobrou. É hediondo o crime de roubo quando cometido com destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo. Cara, as bancas, elas são inconformadas. Elas são inconformadas. Por quê? Porque sabe-se que o roubo com uso, emprego de explosivo não é hediondo. Não é. Mas o furto é. Então, como houve uma espécie de falha, vamos dizer assim, do legislador, as bancas elas percebem e ficam ali o tempo todo cobrando isso aí. Mas você, aluno do CTCOM, não vai errar, certo? Vamos que vamos. Com relação à Lei 8.072, de 25 de julho de 90, que dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal e determina outras providências. Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa correta. Correta. Letra A. A prisão temporária poderá ser aplicada ao autor da prática de crime hediondo, sendo que não serão de 5 dias prorrogáveis por mais 5, e sim de 15 dias prorrogáveis por igual período em caso de crime tentado e 30 dias prorrogar por igual período em caso de crime consumado. Em todos os casos para a prorrogação deve-se comprovar a necessidade. Cara, interessante, né? Ó, a gente viu aqui hoje que para ser hediondo pode ser o crime consumado ou tentado. Show. E eu já falei para vocês também que a prisão temporária ela tem um prazo de 5 dias, prorrogar por mais 5 dias. Essa é a regra. No entanto, quando se trata de crimes hediondos, o prazo é de 30 mais 30. Aí você aprende. Quando chega na hora da prova, olha o que a banca faz. Está dizendo aqui que se for crime tentado, 15 dias. Consumado, 30 dias. Aí o cara começa. Ou seja, a banca vai alugar um apartamento na tua cabeça. Em algum momento eu separei aqui crime tentado ou crime. Não falei. Então é 30 dias para qualquer uma delas. Certo? 30 dias para qualquer uma delas. Então tá falso. Ah, então quer dizer que tanto faz ser consumado ou tentado, a prisão temporária será de 30 dias nos casos de crimes hediondos. Exatamente. B. A tentativa de crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima contra sobrinho
parente consanguíneo do policial militar em razão desta condição é crime hediondo e, portanto, insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Olha que questão bonita. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter que ir por parte. Tentativa. Configura como crime hediondo? Pode. Né? Não impede. Pode ser tentado ou consumado. E o crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima contra o sobrinho. Pessoal, sobrinho é parente de terceiro grau. Terceiro grau. Consanguíneo. E ele é um policial militar. Então, foi algo doloso. Gerou uma lesão gravíssima contra um parente consanguíneo de terceiro grau de um policial. E era em razão desta condição. Pessoal, essa palavra-chave aqui tem que ter. Porque foi por esse motivo. Porque se o cara... Olha para cá. Olha para cá. Deixa eu olhar para vocês aqui. Se o cara, o agente, o criminoso, o bandido, lesiona o sobrinho de um policial militar, se ele causa uma lesão corporal dolosa, gravíssima, a um sobrinho de um policial militar, ou filho de um policial militar, mas nem sabe que o cara é policial militar, não foi por esse motivo, não será crime hediondo. Porque princípio da legalidade. A lei está lá, ó. Está dizendo, ó, em razão dessa condição. Certo? Vai ser crime hediondo? Vai. Portanto, insuscetível de anistia, graça ou indulto. Exatamente. É inafiançável, suscetível de graça, anistia ou indulto. Verdadeiro. Eu acho que aqui você tinha um pouco mais de dificuldade de lembrar se sobrinho é terceiro grau. Beleza? Professor, agora gerou uma dúvida. E no caso, se for um filho adotivo? Um filho adotivo ali, um enteado, ele é padrasto. Pessoal, na verdade, se for, não vai não entra aqui como crime hediondo. Por quê? Porque a lei é clara. Ela fala parente consanguíneo. Então, não se equipara. Certo? Se for filho adotivo, enteado, não vai entrar. Por quê? Tem que ser consanguíneo, tá certo? Consanguíneo. Professor, mais uma dúvida, eu tô aqui, ó. E se em vez de policial militar, fosse guarda municipal? Se em vez de policial militar fosse um guarda municipal ali, entraria ou não? Entraria ou não? Entraria sim. Entraria sim. Por quê? Vamos lá. Adotivo não entra, mas se for envolvendo guardas municipais, contra um guarda municipal, contra um filho de um guarda municipal, entra sim. Porque a lei vai falar, certo? Que é contra os agentes do artigo 142 e 144. Agente do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública. Então, quando ele fala artigo 144, ele generalizou todo o artigo 144. Ele não falou apenas o caput. Ele falou todo o artigo 144. Então, aí a gente tem no artigo 144, parágrafo 8º, quem? Guarda Municipal. Certo? Policial penal entra. Por quê? Porque tem lá, tá dentro do artigo 144. Tá certo? Tá dentro do artigo 144. Então, gabarito aqui, letra B, questão muito boa, questão que separa aqui, viu? Separa quem tenta de quem estuda. Letra C, o homicídio praticado contra menor de idade é considerado hediondo, mesmo que não haja nenhuma outra qualificadora. O que garante a gravidade é exclusivamente o critério de idade. É contra menor de 18 anos ou contra menor de 14 anos? Ou contra menor de 14 anos? Não tem esse menor de idade, né? Teria que ser menor de 14 anos. Menor de 14 anos. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça, a pessoa consubstanciada pelo emprego de arma de fogo somente é considerada hedionda se resultar em lesão grave ou gravíssima à vítima. Então quer dizer que aqui está falando que o roubo com arma de fogo só vai ser hediondo se gerar lesão corporal grave ou gravíssima. Falso. Falso. Só o fato de utilizar uma arma de fogo em um roubo, ele já configura crime hediondo. Tá certo? Já configura crime hediondo. Vamos para a 12ª questão. João, advogado, atua, entre
em processos que versam sobre os seguintes delitos: furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, estupro simples. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 8.072, é correto afirmar que são hediondos os crimes. Vamos lá. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo. A gente viu várias vezes isso aqui hoje, é hediondo. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Também. Porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso permitido? Não. Se fosse de uso proibido, aí sim. Certo? Então tá falso. E o estupro simples? Estupro simples também é hediondo. Então, gabarito letra C, 1, 2 e 4 apenas, né? O que ele quer. Nesse cenário, considerar disposições da Lei 8.072, é correto afirmar que são hediondos os crimes 1, 2 e 4 apenas. Tranquilo? Vamos lá? Fechamos aqui a revisão da parte de lei de crimes hediondos, tá certo? Então, a gente finaliza aqui. Vou soltar a vinheta e a gente retorna para o próximo bloco. Fala, guerreiro, professor Damasceno. Pessoal, soltei aqui a vinheta, encerramos a parte de teatro de crimes hediondos. Daqui a pouco a gente vai começar a lei de tortura, tá certo? Também exercício, tudo hoje, meu irmão. Então, quero tirar a dúvida de vocês aí. E outro detalhe, o CTCom, pessoal, ele tá com a promoção em todos os cursos, e você fala com a Denise. Deixa eu só te falar aqui, ó, camisa, meu irmão, xícara, é tudo no mundo aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tá com desconto o curso, certo? Essa semana. Tá com a camisa do CTCom com frete grátis. Certo? Aí a Denise, ó. A Denise acabou de soltar o link. A Denise acabou de soltar o link. Compartilha essa live agora. Compartilha essa live agora que a gente vai entrar na outra parte. Meu irmão, vocês não sabem aproveitar curso de graça, não. Joga pro teu amigo, ó. Livezona aqui, bacana aqui, revisando. Acabamos de revisar aqui crimes hediondos. Vamos entrar agora na parte que trata de lei de tortura. E a gente está passando por todas as leis. A gente está fazendo um curso de exercício aqui no canal do CTCom de graça. Aí tu já deixou o like? Não. Olha aí. Meu irmão, você tem que ensinar o caminho do bom viver. O caminho do bom viver. Deixa o like. Compartilha essa live de novo. Compartilha essa live de novo. Que a gente vai para a segunda parte, tá certo? Vai tomar uma água. Tomando uma água aqui também. Tomar minha água aqui também. Chegado do trabalho, tão cansado, né, meu irmão? Tô vendo aí que a audiência ela tá aumentando porque a galera tá chegando do trabalho. Então, vamos embora. Tô de olho nas dúvidas aqui, tô tirando as dúvidas no decorrer da aula e essa aula não fica gravada, certo? Vou voltar aqui, Denise, para ver se já deixaram o like, viu? Clica no link aí da Denise, tá respondendo aí vocês, tá certo? Vocês ficam esperando aí Black Fraud para comprar? Não tem negócio de Black Fraud não, meu irmão. Clica no link, o curso está gratuito essa semana. Tu ainda vai ganhar as camisas do novo modelo. Tô esperando até a minha chegar com frete grátis. O cara vai mandar lá do Rio Grande do Norte para ti com frete grátis, certo? Vamos lá, Bruno Oliveira, Bruno Oliveira. Você teria que sobre a árvore, né, a questão da questão do consanguíneo, né? Você ia ter que retornar, né? O pai. Você vai retornar para o avô e desce para o tio, que é irmão. Pronto, terceiro grau. Tá certo? Terceiro grau. Valeu, abraço aí para Currais Novos. Boa noite, galera. Boa noite, Jardes, Francisco, Luciano. Obrigado, meu peixe. Vamos embora, pessoal. O pessoal tá indo embora, cara. Compartilha a live aí, deixa o like. Compartilha a live, só tem 87 likes, meu irmão. Vocês estão osso, viu? Hoje tá cruel desse jeito aí, meu irmão. Próxima segunda tem live de novo aqui, certo? Próxima segunda tem live de novo. Tá aí, ó, o material e o link. Solta o link de novo aí, Denise. Solta o link aí. Meu irmão, a galera de Baturité em preso.
Pessoal, vou soltar a vinheta e a gente vai começar a segunda parte da aula, tá certo? Olha aí, a Denise soltou o link, ó. Vai, fala com a Denise aí enquanto eu solto a vinheta. Segura aí, hein? Fala, guerreiro, professor Damasceno. Vamos aqui para a nossa aula de exercícios, agora tratando da lei de tortura, tá certo? Vamos revisar a lei de tortura. É uma lei pequena, tem apenas 2 artigos, mas que também costuma ser cobrada em provas aí por todo o país. Inclusive, bancas renomadas gostam de cobrar essa lei. E aí você não vai sair dessa live sem aprender todos os detalhes, até porque é uma lei pequena. Então, é minha obrigação mostrar para você o que as bancas gostam de cobrar, tá certo? Vamos embora compartilhando aqui a tela com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Legislação extravagante, exercícios. Tá aqui o arroba prof.damasceno49, é o Instagram do professor. Se você não segue ainda, já segue lá, dá aquela moral, meu irmão. Tu vai ficar atualizado demais aí, que eu tô sempre atualizando vocês. Vamos embora. Lei de tortura. Lei de tortura. Como eu falei, 2 artigos, né? É a lei 9455 de 97. Cai em diversos concursos aí, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Municipais. Então, vamos que vamos. Considerando-se o expressamente, o que é o expressamente, professor? É o que está escrito na lei. Considerando-se o expressamente disposto na Lei 9455, que define os crimes de tortura e dá outras providências, assinale a alternativa correta dentre as exibidas a seguir. Então vamos lá. Letra A. O crime de tortura é inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça ou anistia. Vamos lá. Ele quer a alternativa correta. O crime de tortura é inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça ou anistia. De novo, aqui, ó. Os 3 T's. Lembra dos 3 T's? Tráfico, terrorismo e a tortura, que são equiparados a hediondo, certo? São equiparados a hediondo. O que que acontece? Eles são inafiançáveis? São, professor, são inafiançáveis. E eles são insuscetíveis de graça, anistia e indulto, né? Que é a graça, anistia e indulto. Mas, pessoal, ele é prescritível. Ele é prescritível. Esse imprescritível aqui deixou errado, certo? Prescritível, então tá falsa a letra A. B. A condenação acarretará perda, inclusive, do emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pronto, olha aí. Olha que interessante. O condenado aí, pessoal, pela lei de tortura, lá no artigo 1º, parágrafo 5º,
no artigo 1º, parágrafo 5º, vai falar que o agente ele vai perder seu cargo automaticamente, certo? Ele vai perder seu cargo, função ou emprego público. Ou emprego público, certo? Então a gente tem aqui como efeito da condenação, a perda do cargo, certo? Perda do cargo. Espera aí, professor. Então eu estudei, consegui ser nomeado, tomei posse do meu cargo público. Se eu for condenado pela lei de tortura, eu vou perder meu cargo ou minha função e emprego? Exatamente, perda do cargo. Inclusive, pessoal, aqui, se a banca perguntar, é uma perda automática. Automática, certo? Não precisa, o juiz não tem margem de escolha, certo? O juiz não tem margem de escolha. Ah, e que mais, professor? E aí? Eu posso estudar e eu passo em outro? Como é que funciona? Não, você também, deixa eu apagar aqui. Você também vai ficar interditado. Deixa eu apagar aqui, você já copiou, né? Tem que aproveitar esse espacinho aqui, meu irmão. A gente tem que revisar todos os pontos dessa lei. Todos os pontos dessa lei. Que borrachinha pequena, viu? Vamos lá. Além disso, além de perder o cargo, você vai sofrer a interdição. A interdição. Essa interdição ela é temporária, até porque no Brasil não tem nenhuma pena, nem administrativa, nem criminal perpétua, né? Então, ela é uma interdição para tomar posse em um novo cargo público, certo? Ela acontece aí pelo dobro do prazo da pena. Dobro do prazo da pena aplicada. Da pena aplicada. Vamos entender isso aqui. O crime de tortura, do artigo 1º, ele tem uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, supondo aí que um agente público ele sofra uma penalidade aí de reclusão de 5 anos. Pronto. Então, ele vai ter essa pena de reclusão de 5 anos e vai ficar interditado por 10 anos. E já começa a contar do início do cumprimento da pena, certo? Cuidado, se a banca falar para você que é subsequente ao cumprimento da pena, ou seja, após o cumprimento da pena, está errado. Por quê? Porque a lei não disse isso. A lei não disse isso. Olha para cá, eu gosto de deixar você safo nos pontos principais. Por quê? Pessoal, a regra todo mundo sabe. Só que quando a banca quer pegar o candidato, para você escapar, você tem que estar safo. Se a banca falar para você que o prazo de interdição é o dobro do prazo da pena aplicada, show de bola. Agora, se ela disser que a contagem inicia após o cumprimento da pena, tá falso. Ou subsequente ao cumprimento da pena, tá falso. A lei de organização criminosa, ela traz isso. Lá na lei de organização criminosa, deixa claro que é após o cumprimento da pena. Aqui não. Aqui já começa a contagem, né, durante a pena, tá certo? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Ah, professor, então aqui é automático, né? O juiz não tem margem de escolha, não tem. C. O disposto na linha a preço aplica-se apenas quando o crime tenha sido cometido em território nacional. Nós temos o artigo 2º, né? Como eu falei para vocês, a lei, na verdade, quando você abrir a lei, antes de dormir, você vai olhar, ela só tem 4 artigos. Mas de cobrança em prova, só 2. Né? Então lá vai falar que aplica-se ainda que o crime não tenha sido cometido em território nacional. Vixe, professor. Então, peraí. Aí a gente está falando aí que ele vai se aplicar no mesmo que não tenha sido cometido em território nacional. Isso. Desde que a vítima seja brasileira. Então, primeiro ponto. Primeiro ponto. Se a vítima for brasileira, independente de onde acontecer, se aplica a lei de tortura. Segundo ponto. Se o agente se encontrar em local sob jurisdição brasileira. Beleza? Então, quando ele bota esse apenas quando cometido em território nacional, ele queria saber se o candidato conhece o artigo 2º. E você conhece. C. D.
O condenado por crime previsto na lei referida deverá iniciar sempre o cumprimento da pena em regime fechado. E aí? Sempre que for condenado, vai iniciar em cumprimento de regime fechado? O que a gente tem sobre isso? Vamos lá. Artigo 1º, parágrafo 7º. O que acontece? De novo, primeiramente, pessoal, a gente tem que se ater aqui que a banca está perguntando de acordo com a lei, certo? E realmente, de acordo com a lei, vai falar que o condenado por crime previsto na lei iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Só que tem uma exceção na própria lei. Na própria lei vai falar que tem uma exceção. Qual é a exceção? É aquele que pratica a tortura na modalidade omissiva. Eita, professor. Então essa questão aqui tinha uma exceção, exatamente. Porque teve candidato que não percebeu isso aqui. Ele sempre cumpre a pena em regime fechado? Não. Por quê? Porque tem a ressalva da tortura por omissão. A gente vai já falar dela aqui, certo? É aquele que se omite em face das condutas descritas na lei em comento, quando tinha apenas o dever de apurá-las, não incorre em qualquer pena. Acabei de falar. Se o cara tinha o dever de apurar ou evitar que acontecesse, olha aí, tinha o direito, tinha o dever de evitar ou tinha que apurar. Evitar, tá acontecendo, ele sabe que está acontecendo. Então ele tem que ir lá e evitar. E apurar, aconteceu, ele tomou conhecimento, ele tem que apurar para saber quem são os autores, em que circunstância isso aconteceu. Então aí a gente estaria diante da tortura por omissão, que tem a pena de detenção de 1 a 4 anos. Lembra que eu falei agora a pena da tortura não é reclusão de 2 a 8? A tortura omissiva ela é detenção de 1 a 4. Meu irmão, isso aqui cai demais, eu estou trazendo a cereja aqui para vocês. Então tá falso, porque ele fala que aquele que se omite em face das condutas, quando tinha apenas o dever de apurar, não incorre em qualquer pena. Incorre. Se ele tinha que apurar, ele incorre sim, detenção de 1 a 4 anos. Então, gabarito letra B. Estou fazendo questão, pessoal, de ir detalhado, de ir revisando, porque para dar o gabarito é muito simples. Então, para só dar o gabarito aqui, aí não precisaria nem de professor, né? Vamos lá. Crime de tortura, é correto afirmar que o crime de tortura admite a forma culposa? O crime de tortura, pessoal, ele é um crime doloso. Doloso, certo? Ele não tem aqui a figura da culpa, certo? Inclusive, nós temos aí o artigo 1º, inciso 1º, que ele tem lá o dolo específico, né? Se a gente pegar aí, o que é o crime de tortura? É constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Então, nós temos aqui o sofrimento físico ou mental, certo? E aí, no inciso 1º, nós temos 3 alíneas. Primeiro, é a letra A, né? Que é quando você tortura, a gente tortura para obter uma informação, certo? Que é a tortura prova. Temos a letra B, que é torturar para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Vai lá, vou lhe torturar para que você cometa um crime, que é a tortura crime. E a letra C, que vai falar em razão de discriminação racial religiosa. Então são dolos, né? O dolo específico aqui, certo? Específico. Então tá falso. Não tem tortura por modalidade culposa. Somente o agente público pode ser autor do crime de tortura? Essas torturas que eu falei agora, tortura crime, tortura prova, tortura discriminatória, elas são crime comum. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode praticar. Agora, na lei de tortura, existem algumas modalidades de tortura de crime próprio, que é só praticada por um agente. Certo? Se você pegar a tortura do artigo 1º, parágrafo 1º, onde vai dizer que na mesma pena incorre quem submete uma pessoa presa a medida de segurança, né, a sofrimento físico ou mental por intermédio de um ato não previsto em lei, ou seja,
Você pega deixa eu olhar aqui para vocês. Você pega um preso que está sob a sua tutela ali, e você coloca ele para passar 24 horas no sol. 24 horas no sol é brincadeira, não existe sol de 24 horas, né? Passar aí 10 horas no sol. 10 horas no sol. Você vai ficar 10 horas no sol quente ali, sem camisa, sem roupa. Né? Isso é um ato não previsto em lei. E quem praticou foi um agente que tinha o ofendido ali sob a sua custódia. Isso aqui é um crime próprio, certo? Mas dizer que apenas um agente público comete tortura é um erro. Por quê? Porque tanto pode ser um crime próprio como um crime comum. Então tem que estar atento a isso. Então, condenado, cadê? Somente o agente público pratica, pode ser autor de crime de tortura? Não, certo? Tá falso. O condenado por crime previsto nesta lei cumprirá a pena integralmente em regime fechado? De novo, né? A lei traz que é inicialmente em regime fechado. E a gente sabe que tem aquela questão lá que eu já expliquei, em relação à Constituição, né? Aos tribunais superiores, na verdade, que ele considera inconstitucional. Letra D. O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Professor, essa parte é bem repetitiva. É, as bancas adoram cobrar isso aqui. Né? A gente sabe que os 3TH, ele prescreve, certo? Prescreve. Mas ele é inafiançável, suscetível de graça ou anistia. Então, gabarito, letra D. Padrão. A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Não é o triplo, é o dobro do prazo da pena aplicada, certo? Dobro do prazo da pena aplicada. Próxima. A lei 9455 define os crimes de tortura e dá outras providências. A partir das disposições prescritas no aludido diploma legal, que pode-se afirmar que, muito embora seja afiançável, o crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia. Tá vendo aí, ó? É afiançável, não é inafiançável. Inadmite-se a prática, letra B, inadmite-se a prática do crime de tortura pela via omissiva, tão somente pela via comissiva. Aqui está dizendo que não existe crime de tortura por omissão. Existe sim. Né? Falei para vocês agora há pouco, que é o artigo 1º, parágrafo 2º. Artigo 1º, parágrafo 2º, certo? Inclusive a pena de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, é a tortura por omissão. Lembrando, pessoal, que essa tortura aqui por omissão ela não é equiparada a hediondo, certo? Não é equiparada a hediondo, certo? A pena aumenta-se necessariamente se o crime for cometido por agente público. A pena aumenta-se necessariamente, obrigatoriamente, se o crime for cometido por agente público. Aí eu vou precisar apagar aqui, né? Nós temos no artigo 1º, parágrafo 4º, as situações de aumento de pena, certo? São os aumentos de pena, que pode ser de 1/6 a 1/3. O bizuzinho que eu sempre gosto de colocar é o dica gás. Quem é meu aluno já conhece, ó. Olha aí a fórmula mnemônica. Dica gás. Quando é que o crime de tortura vai ter esse aumento de 1/6 a 1/3? Quando for contra deficientes, contra idoso, certo? Idoso, ou seja, quem tem o que? Mais de 60 anos, né? Que é maior de 60 anos, mais de 60 anos. Contra criança, contra adolescente, contra uma gestante. Aqui já não é contra, né? Aqui é por, praticado por agente público. Tá vendo? Ó?
Se for praticado por um agente público, ele tem aumento de pena. Ou mediante sequestro. Aqui são as situações de aumento de pena. Quando a pergunta diz aqui, ó, a pena aumenta-se necessariamente se o crime de tortura for cometido por agente público, aumenta necessariamente, tá? Verdadeiro. Obrigatoriamente, de 1/6 a 1/3. Tá certo? Não confunda, pessoal, os aumentos de pena com as qualificadoras. Nós temos as qualificadoras aqui no artigo 1º também, só que agora no parágrafo 3º, certo? No parágrafo 3º. O que é que vai qualificar o crime de tortura? Primeiro, lesão corporal grave ou gravíssima. Deixa eu apagar esse M aqui. Lesão corporal grave ou gravíssima, certo? Então, torturou e ocasionou ali uma lesão corporal grave ou gravíssima. Qual é a pena, professor? Qual é a pena? De 4 a 10 anos. Reclusão de 4 a 10 anos. Beleza. Ou a tortura com resultado morte, certo? Torturou e resultou em morte. Aqui a pena será de reclusão de 8 a 16 anos. Ah, professor, entendi. O senhor tinha dito no início da aula que a pena de tortura era reclusão de 2 a 8 anos. Exatamente. A tortura simples, na modalidade simples. Se na tortura resultar uma lesão grave ou gravíssima, a pena ela vai ser de 4 a 10. Observa, pega o bizu, a pena mínima, ela começa a dobrar, né? A pena mínima, ó, não é de 2 a 8, passa a ser de 4 a 10. Então a pena mínima, ela dobra, ó, 4 a 10. Quando resulta em morte, a pena mínima dobra de novo, ó, 8 a 16. Tá certo? Bizuzinho aí para facilitar. Então aqui nós estamos diante das qualificadoras da tortura. Lesão corporal grave, gravíssima ou morte. Certo? Vamos que vamos. O condenado por crime de tortura em quaisquer de suas modalidades iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Acabei de falar, né? Em quaisquer modalidade não, porque a tortura omissiva é uma exceção. A tortura omissiva é uma exceção que a própria lei trouxe. Tranquilo? Então, letra C. Bate o print, anota, não confia na tua mente não, meu irmão, certo? Ah, professor, eu já vi 10 vezes, pronto, mas aí você vai estudando outras matérias e acaba esquecendo. Então, anota isso aí. Quarta, José, após longa apuração, foi acusado pelo Ministério Público da prática do crime de tortura, no exercício de suas funções públicas, ou seja, ele era agente público. Considerando a robustez das provas existentes, consultou seu advogado a respeito das consequências de eventual condenação criminal, mais especificamente em relação à sua situação funcional, pois ocupava cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do Estado Alfa, ou seja, ele é agente público, certo? Ele é agente público. O advogado respondeu corretamente que, ante os termos da Lei 9455, José letra A, deve perder o cargo de provimento efetivo e não mais poderá ingressar no serviço público, mesmo após o período de 5 anos de reabilitação penal. Falso, né? Ele perde o cargo, mas não existe pena, dizendo aqui, como ele fala, que mesmo após o período de 5 anos de reabilitação penal, né? Não tem essa observação não, certo? Não tem essa observação. Na verdade, é o prazo que ele fica interditado é de o dobro do prazo da pena aplicada, certo? O dobro do prazo da pena aplicada. B. Ficará suspenso do cargo de provimento efetivo durante o período de cumprimento da pena, não tendo direito à remuneração. É uma suspensão? Não. É perda mesmo. Ele vai perder. Então tá falso. Deve perder o cargo de provimento efetivo, mas não há óbice, ou seja, não há obstáculo, né, a quem reingressa no serviço público a qualquer tempo, caso preencha os requisitos exigidos. Ele está dizendo que ele vai perder, mas que ele pode entrar de novo no serviço público a qualquer momento,
basta ele passar no concurso e seguir os requisitos. Não. Por quê? Interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. D. Deve perder o cargo de provimento efetivo e sofrerá interdição para o exercício do seu cargo, função ou emprego público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Chega, fica bonito, né? Tá bonita essa aqui, né? Letra D é o nosso gabarito. E a letra E. Terá sua situação funcional apreciada pela autoridade administrativa que somente não aplicará a sanção de perda se houver bons antecedentes. Está dizendo aqui que fica a critério da autoridade administrativa que ele está submetido, ou seja, o superior dele. É o superior que vai decidir? Está errado. Nem o juiz pode decidir, não é discricionário. De novo, se a banca pergunta para você, se a banca disser para você que é discricionário, está errado, é um ato vinculado. Aconteceu aqui, condenado por tortura, é agente público, perda do cargo, função, emprego público e interdição pelo dobro do prazo. Não há aqui o que se falar, certo, em poder discricionário. Agora, cuidado. Olha como é interessante. A gente vai depois fazer exercício de abuso de autoridade em outro momento. Lá, sim, precisa de reincidência, o ato é motivado, outra situação. Então, por isso que é importante revisar as extravagantes, porque acaba confundindo uma com a outra, tá certo? Então, cuidado com isso. Perfeito, vamos para quinta, então, gabarito da quarta, letra D. Quinta, conduta de submeter uma vítima com 61 anos de idade, sob o seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal, constitui. Vamos lá, a gente está falando aqui de quê? Tortura, né? Tortura. Nós estamos falando de tortura, professor, exatamente. Se você pegar o inciso segundo, né? Falei aqui, ó, o artigo 1º da lei, ela vai ter o inciso 1º, que é dividido em 3 alíneas, A, B e C, certo? A, B e C. Nós temos a tortura prova, torturar alguém para que ela dê uma prova, certo? Uma informação. Temos a tortura crime, torturar alguém para que ela cometa um crime. Temos a tortura por motivo de discriminação, certo? Racial ou religiosa, é a tortura discriminatória. Show de bola. Só que quando a gente pega o inciso segundo, né, aqui é o inciso primeiro. Então, o inciso primeiro ele deixa claro que é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Show. Mas quando a gente pega o segundo inciso, ele já é mais específico. Ele fala que é submeter alguém que esteja sob sua guarda, sob a sua autoridade. Também vai ser com emprego de violência ou grave ameaça. Só que agora, o inciso 2, ele fala a intenso sofrimento. Intenso sofrimento físico ou mental. Certo? Então aqui ele já fala, primeira diferença, submeter alguém que está sob sua guarda. É um crime próprio aqui, certo? Enquanto aqui, o inciso primeiro, a gente está diante de um crime comum, certo? E que exige o dolo específico, aqui a gente está diante de um crime próprio. Beleza? E agora ele vai dizer o seguinte, só que ele fala que é alguém com 61 anos de idade. Então a gente está diante aqui de uma tortura com aumento de pena de 1/6 a 1/3. Por quê, professor? Porque está sendo praticada contra um idoso. Ah, professor, realmente ele tem mais de 60 anos. Exatamente. Então aqui é tortura com aumento de pena. Então, letra A. Conduta atípica por se tratar de exercício regular da curatela. Rapaz, exercício de torturar, então tem nada a ver. B. Crime de lesão corporal cumulado com maus tratos. Não, né? A gente está falando aqui de a lei especial. A lei de tortura é lei específica, ela traz a previsão. Então vai ser letra C, crime de tortura com causa de aumento de pena. Ficou um doce agora, né? Ficou um doce, ficou tranquilo. Olha a letra D. Crime de tortura na modalidade simples. Não é simples, por quê? Porque tem aumento de pena. A banca também poderia colocar aqui crime de tortura qualificada. Tortura qualificada era somente se tiver lesão corporal grave ou gravíssima ou morte. E esse crime especificado no Estatuto do Idoso? Pessoal,
O Estatuto do Idoso realmente ele é voltado para quem a vítima maior de 60 anos. Só que aqui a gente está num crime bem específico, certo? Bem específico. Então vai pela lei de tortura. Sexta questão. A Lei 9455 define como crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação da vítima ou de terceira pessoa. Ó, obter informação é a tortura prova. Artigo 1º, inciso 1º, a linha A. Segundo as disposições legais acerca do tema, aquele que se omite em face da prática de tal conduta, quando tinha o dever de evitar ou apurar, olha aí, está falando agora da tortura omissiva. Letra A. Se for agente público, somente responderá na esfera civil, por ato de improbidade administrativa. Claro que não, certo? Não tem essa ressalva na lei. Pelo contrário, por ser agente público, aí que tem o dever de apurar mesmo, certo? De evitar ou apurar. Tortura omissiva. O cara tomou conhecimento que está acontecendo naquele momento. Tem que evitar. Já aconteceu. E ele sabe que aconteceu. Ele tem que apurar. Ah, professor, então se ele não fizer detenção, de novo, de 1 a 4 anos, certo? Lembrando que aqui não é equiparado a hediondo. B. Responde pelo crime de omissão de socorro. Não, né? Aqui ele que está torturando, então. Aqui no caso é a omissão, né? Só que ele não vai responder por omissão de socorro porque a gente tem um crime específico. A gente tem um crime específico de omissão para quem se omite diante aí da tortura. Lembra lá do direito penal? Lembra do direito penal? A lei especial prevalece sobre a lei geral. Então não vai ser esse crime aqui de omissão de socorro lá do Código Penal. Incorre na mesma pena de quem praticou o ato. Pessoal, muita gente acaba confundindo isso aqui. Incorre na mesma pena. O cara acha, não, incorre no mesmo crime. Não. Quem praticou o ato, reclusão de 2 a 8 anos. Quem deixou de evitar ou de apurar, detenção de 1 a 4. Então não é na mesma pena. Concorda? Tá? Falso. Se condenado, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Falso. Por quê? Porque a tortura omissiva é a exceção que a própria lei trouxe. A lei vai dizer que o condenado por crime de tortura, ele vai cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Só que a exceção é a tortura omissiva, certo? Então, letra incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aí você vai me dizer assim, professor, eu tinha que decorar a pena para acertar essa questão. Se você já soubesse, de cara você marcaria o item E. Se não, você eliminaria item por item, como nós fizemos aqui nessa questão agora, tá certo? Sétima, o agente policial A empregou métodos truculentos contra a vítima Z, causando intenso sofrimento físico. Olha aí, tortura. Aí a finalidade, a fim de obter confissão acerca de um suposto crime de estelionato que ela teria praticado. Como decorrência, embora o agente policial A não tenha agido diretamente com ânimos necandi, eita, meu irmão, a vítima Z veio a óbito. Olha que interessante. Vou parar bem aqui, certo? Olha aí, olha as questões que separam você do seu concorrente, certo? Tá dizendo aqui que o policial, mediante métodos truculentos, ele praticou tortura contra a vítima Z, que ele queria que ela confessasse o estelionato, certo? Só que o que aconteceu? Aqui está dizendo que ele não tinha o ânimos necandi, né? Ele não tinha o dolo, meu irmão, certo? Ele não tinha o dolo de que ela viesse a óbito. Ele queria torturar para ela confessar, mas ele não tinha o ânimos necandi, ele não tinha o dolo para que ela realmente viesse a morrer, né? O resultado morte, certo? Então, olha aí. Olha que interessante, olha o que pode aparecer na tua prova, só para tu ter ideia, certo? Então ele não tinha a intenção de matar, certo? Ele não tinha o dolo de matar, ele tinha realmente o dolo de torturar. Mas aconteceu. Então volta para a tela aí, né?
O agente B, superior imediato do agente A, podia e devia ter agido para evitar o ocorrido, já que tudo assistiu. Entretanto, preferiu se omitir, para não se incomodar. Nesse caso, que delitos foram cometidos pelos agentes A e B? Então vamos lá. Observe isso aqui, certo? Eu deixei para falar nesse exato momento aqui. A tortura, a gente viu que ela é qualificada, né, pelo resultado lesão, lesão corporal grave ou gravíssima, lesão grave ou gravíssima. Ela tem aí a pena de reclusão de 4 a 10 anos. E temos também o resultado morte. Só que observa, a tortura com resultado morte, ele é um crime denominado de pré-ter doloso. Por quê, professor? O que é um crime pré-ter doloso? Ele tinha inicialmente a intenção de torturar. Ele tinha um dolo, né? Préter, né? Ele tinha um dolo inicial de torturar, mas acabou ocasionando a morte, que é o que disse aqui, ó. Ele não tinha o ânimo necante, ele não tinha a intenção de matar. Então ele praticou aqui a tortura com resultado morte. Então, olha para cá, deixa eu falar aqui um detalhe para vocês. Eu sei que você estuda direito penal e você vai lembrar que lá no homicídio qualificado tem o homicídio qualificado pela tortura. É aquele cara que ele vai praticar homicídio, ele tem a intenção de matar a vítima e ele mata utilizando de meios cruéis, como a tortura. Então, nesse caso, a gente está falando de um homicídio qualificado pela tortura. Aqui na lei de tortura é a tortura qualificada pelo homicídio. Qual a diferença, professor? É que no homicídio qualificado pela tortura, ele tem o ânus necandi. Ele tinha a intenção de matar e de matar torturando. Aqui não. Aqui ele tinha a intenção de torturar, mas ocasionou a morte. Então, aqui a pena ela é de 8 a 16 anos, certo? Reclusão de 8 a 16 anos. Bem diferente, né? Se a gente pegar lá o homicídio qualificado pela tortura, a pena lá é de 12 a 30, certo? Então vamos lá. Letra A. O homicídio qualificado pela tortura em concurso de pessoas, ele quer saber quais foram os delitos praticados pelo agente A e o B. O A praticou a tortura, o B podia e devia ter agido e não quis se incomodar, certo? Não quis se incomodar. Não, não é a tortura em concurso, porque o B ele foi omisso. O A agiu com comissão, por comissão. B, homicídio qualificado pela tortura e omissão de socorro, não, né? Tortura pela ação e outro tortura omissiva. C, tortura seguida de morte em concurso de pessoas, também não. Tortura dolosa e homicídio doloso como garantidor, respectivamente. Falso. Letra E, tortura seguida de morte, isso aqui é a letra A, né? O A, o agente A praticou a tortura seguida de morte. E o agente B praticou a tortura por omissão, respectivamente. Exatamente. Então, gabarito letra E. Boa. Oitava questão. De acordo com a Lei 9455, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder e autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pessoal, aqui é exatamente uma tortura do inciso segundo, certo? Aqui a gente está diante de um crime próprio. Crime próprio. Por quê, professor? Porque só pratica essa tortura aqui do inciso segundo, artigo 1º, inciso segundo, quem tem alguém sob a sua guarda, sob seu poder ou sob sua autoridade. Tá certo? E cuidado, ó. Ele vai praticar como forma de castigo pessoal ou caráter preventivo. Certo? Então tá correto. Verdadeiro. Letra B. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia? E aí? Correto. Né? Correto. Vimos várias vezes. Inafiançável, suscetível de graça ou anistia e indulto. Letra C. O crime de tortura tem a pena aumentada se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos.
Verdadeiro. Verdadeiro. A gente viu, dica gás. É só lembrar, dica gás. Deficiente, idoso, criança, adolescente. O gás, gestante. Praticado o A, por agente público. E o S, mediante sequestro. Certo? D. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou terceira pessoa. Verdadeiro. A gente viu isso aqui hoje também. E a letra E. Também responde pelo crime de tortura e incorre na mesma pena aquele que se omite em face das condutas tipificadas como tortura, quando tinha o dever de evitar ou apurar. E aí? Olha, de novo, né? Outra questão, outra banca, mas a mesma coisa. Ó. Ele está dizendo que incorre na mesma pena. Não é a mesma pena, né? Já começa que quem pratica tortura é reclusão, quem se omite é detenção. Então, gabarito é a letra E. Show de bola. Nona. Peçanha, guarda municipal, efetuou a prisão em flagrante de Fábio pela prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que este portava grande quantidade de maconha. Fábio foi conduzido à sede da prefeitura e lá chegando, Peçanha cobriu a cabeça de Fábio com um saco plástico, jurando de morte e asfixiando com o objetivo de obter a confissão, certo? Isso aí quem fez? Peçanha, certo? Ele era guarda municipal e ele fez isso. Ronald, chefe imediato de Peçanha, apenas presenciou os fatos, mas nada ordenou e sequer tocou em Fábio. Ou seja, ele não pegou na vítima lá. Mas o Ronald, ele não fez nada, certo? Ele não evitou e não apurou. Então, já deu para entender aí, né? Vamos lá. Letra. Considerando a situação hipotética narrada, é correto afirmar que. Letra A. Peçanha praticou crime de tortura e Ronald praticou conduta atípica, pois não há previsão legal do crime de tortura cometido por omissão. Essa altura do campeonato não tem nem perigo vocês errar essa. B. Peçanha e Ronald praticaram o crime de tortura. O primeiro por ação e o segundo por omissão. Perfeito. Letra B é o gabarito. Um praticou e o outro tinha o dever de agir. Deixa eu só dar um detalhe aqui para vocês. Pessoal, cuidado. Não confunda a omissão com a situação que eu vou falar agora. Já vi uma questão de prova que a banca dizia que um agente estava dentro da sala torturando, colocando lá a vítima em um saco, e tinha outro agente do lado de fora da sala para que não deixar que ninguém entrasse, certo? Ninguém entrasse. Esse agente que está do lado de fora da sala, ele está praticando tortura comissiva por ação, certo? É a mesma coisa, comissiva por ação. Por quê? Porque ele tem uma função ali. Ele está evitando que as outras pessoas entrem lá no local para atrapalhar o serviço que está sendo feito lá, o serviço ilegal. Ou seja, ele está agindo, ele tem uma função naquele momento, certo? Mesma coisa, se é que ele está ali atrapalhando. Então, ele está ali com alguma função. Tortura por ação. A tortura omissiva realmente é aquele cara que simplesmente não fez nada para evitar, ou também, depois de tomar conhecimento, podia e devia ter agido e não agiu, certo? Para apurar. Então, cuidado com esse detalhe que eu estou trazendo. É bem sutil essa diferença. É bem sutil. Letra C. Peçanha praticou o crime de lesão corporal e Ronald é partícipe por omissão. Tá vendo? Ele não é partícipe, né? Ele praticou o crime por omissão. D. Peçanha praticou os crimes de ameaça e constrangimento. Ameaça e constrangimento não, né? Ele praticou tortura. Enquanto Ronald praticou o crime de prevaricação. Tá vendo? A banca querendo jogar pro Código Penal. Prevaricou. Ah, professor, ele deixou de apurar. Realmente é prevaricação, né? Mas a gente está falando de crime de tortura. E a lei de tortura, ela tem o crime de omissão específico, pessoal. Então, a lei especial prevalece sobre a lei geral. A lei de tortura vai prevalecer sobre a lei, sobre o Código Penal. Certo? Tá falso. Ambos praticarem concurso, o crime de lesão corporal e ameaça tá falso. Décima. Sobre a lei de tortura, é correto afirmar, vamos lá,
Em decorrência da gravidade do crime de tortura, não se admite a sua tentativa? E aí? A lei de tortura admite a modalidade tentada? Sim ou não? Ah, professor, quando é que a tortura é tentada? Pessoal, a doutrina vai dizer que é quando não chegou ali a praticar o intenso sofrimento, certo? Praticar o sofrimento ali físico ou mental, certo? O fato é que a banca vai querer perguntar assim para você, ó. Em decorrência da gravidade do crime de tortura, não se admite a sua tentativa? Falso. Admite a tentativa sim, certo? Tá falso. B. O crime de tortura é próprio e somente poderá ser praticado por agente público. Falso. Essa altura do campeonato não dá. Nós vimos aqui que eles têm, que a lei tem alguns crimes próprios, mas que também tem vários crimes comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. O crime de tortura é um delito que é equiparado a crime hediondo. Olha aí, pessoal, tá falando de um modo geral. De um modo geral, o crime de tortura é equiparado a hediondo? De novo, sim, é os 3 T's. Hediondos, tráfico, terrorismo e tortura. Ah, professor, mas espera aí, eu não aceito não esse gabarito. Por quê? Porque a tortura por omissão, ela não é equiparada a hediondo. Pessoal, em regra aqui, ó, a tortura, ela é um delito equiparado a hediondo, sim. Então, gabarito letra C, de concursados em 2025. Para que ocorra o crime de tortura, é necessário que o autor do crime tenha se utilizado de violência no modo de agir? Nós temos a tortura física e temos a tortura também psicológica ou mental, certo? A própria lei vai falar, certo? A própria lei vai falar da tortura física ou mental. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, certo? Então, não necessariamente tem que ter ali a violência no modo de agir. Aquele que se omitir do dever legal de apurar o crime de tortura incidirá nas mesmas penas previstas para quem comete o crime de forma dolosa. De forma dolosa. Na verdade, certo? Na verdade, aqui ele está dizendo de novo que vai incidir nas mesmas penas, certo? De novo, que incidirá nas mesmas penas. Então tá falso, tá? Falso. Tranquilo? Sustenta, meu irmão, sustenta que a tua hora vai chegar. Então, a gente revisou aí toda a parte da lei de tortura, uma lei pequena, mas que a gente vê aí que a quantidade de questões, porque ela pode tratar da parte que a banca pode tratar da parte que fala sobre crime próprio, crime comum, que a doutrina fala muito sobre isso. Pode tratar dos aumentos de pena, pode tratar da questão da qualificadora, certo? Do artigo 2º, né, que pode ser aplicado ainda que fora do território nacional. Então, cuidado, não subestime uma lei pequena, mas que costuma cair na sua prova, tá certo, pessoal? Tamo junto, aguardo vocês aí nos próximos blocos, nas próximas aulas, tá certo? Tamo junto aí, até a próxima.